Processo 2577-14-7 tem origem na empresa municipal de informática de Pelotas. O exercício, então, 2014, e a responsabilidade do senhor Rinaldo Fernandes Galli. O Ministério Público de Contas se manifesta no sentido da fixação de débito correspondente ao item 3.1 do relatório de auditoria, contas regulares com ressalvas, do senhor Rinaldo Fernandes Galli, recomendação e verificação. O item sobre o qual o Ministério Público pede a glosa é a contratação de serviços finalísticos com infringência a dispositivos legais da Lei de Licitação, terceirização de atividade fim. O voto foi disponibilizado e eu estou, então, votando pela imposição de multa no valor de R$ 1.500 ao senhor Rinaldo Fernandes Galli, pela aplicação de débito no valor de R$ 154.000 referente ao item 3.1 do relatório de auditoria, de responsabilidade do mesmo administrador, pela regularidade com ressalvas das contas do senhor Rinaldo Fernandes Galli, pela emissão de medida acautelatória nos termos do inciso 13 do artigo 5º do RITSE, para que a origem suspenda de imediato os pagamentos equivocadamente efetuados com fundamento na Lei 5.034 de 2004 a empregados que ingressaram no quadro antes de 2008, caso ainda estejam ocorrendo tais dispêndios, sob pena de a conduta refletir de modo negativo no julgamento das futuras contas de gestão. Pela determinação ao atual administrador, para que comprove junto a essa corte, no prazo de 30 dias, a adoção de medidas efetivas com vista ao saneamento da irregularidade apontada no item 1.1 do relatório de auditoria, em conformidade com a decisão exarada nos autos do processo 1492-13-3. Pela determinação à origem, caso ainda não o tenha feito, para que suspenda a concessão de progressões funcionais e que adote as providências cabíveis com o fim de adequar a legislação do quadro de pessoal da COIMPEL, definindo com precisão o conceito de progressão funcional e os critérios para aferição do mérito para fins de progressão funcional, medida em relação à qual o chefe do Poder Executivo deverá ser cientificado. Pela determinação auditada, para que se abstenha de firmar contratos sem observância dos ditames da Lei de Licitações, devendo ajustar seu quadro de pessoal às normativas legais e constitucionais, de modo que a COIMPEL, criada com o fim de prestar serviços de informática, cumpra de forma efetiva sua finalidade, sob pena de a conduta refletir de modo negativo em futuros julgamentos de gestões, medida em relação à qual, igualmente, o chefe do Poder Executivo de Pelotas deverá ser cientificado. Pela determinação à origem, para que atente ao cumprimento da normativa desta Corte, enviando a documentação exigida dentro do prazo fixado e adotando as medidas pertinentes a sanear as falhas apontadas, tais como a apuração do destino dos bens, cuja localização não foi possível se verificar, ainda como medidas que visem, se não a estipar de forma imediata e completa, ao menos minimizar a situação econômica financeira negativa verificada pela unidade de controle interno. Pela ciência ao senhor prefeito municipal de Pelotas, sob o teor dos itens 2.1, 2.2 e 2.3 do relatório de consolidação, em especial quanto ao último, que trata da conclusão da unidade central de controle interno, no sentido de que, abre aspas, a auditada apresenta sinais de agravamento econômico-financeiro em virtude da acumulação de prejuízos e da permanência da situação líquida negativa.
pela advertência ao atual gestor, para que adote as medidas a fim de que não haja reincidência nas falhas relacionadas nesse voto, pela determinação ao responsável pelo controle interno do Executivo de Pelotas e aos órgãos congêneres da auditada, para que dê ciência ao presente e futuros administradores da empresa sob o teor desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária, pela remessa dos autos à supervisão para aplicação dos conselhários decorrentes dessa decisão nos termos do regimento desse tribunal. E este é o voto. Está em discussão? Está em votação. Está aprovado.